lá no livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos buscar o finalzinho do capítulo 4. E nós vamos avançar pelo capítulo 5. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 32, e avançando pelo capítulo 5 também, tá bom? Todos atentos? Neste domingo, o 1º de dezembro de 2023, gente, chegou o final do ano, né, Cleide? Estamos juntos, com a graça de Deus, né, Marcelo? Um beijo nas meninas, viu? Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Versículo 32. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu, e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, ele era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora. E depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu, sim, foi esse o valor. Então Pedro disse, como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali perto da porta e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. E quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. E que o Senhor nosso Deus, por seu Espírito, nos dê sua preciosa palavra também hoje pela manhã e aqueça o nosso coração e nos dê a direção de que nós precisamos para a nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Só deixa eu pegar o enfeite aqui para não tropeçar e não cair. Pronto. Fica aqui bonitinho. Você já pensou? Foi para a igreja dar dinheiro e caiu morto?
Que história mais, como diria, qual que é o adjetivo que você daria para isso? Pois é, só que a gente precisa fazer uma leitura sobre o que tem de princípio e compromisso de uma vida em Jesus. Porque era o que aquela comunidade estava experimentando. Uma vida em Jesus. Como Paulo apóstolo vai dizer à igreja de Corinto, na sua segunda carta, lá no capítulo 5, ele vai fazer esta referência, né? E se alguém está em Cristo, é uma nova criação, está em obras, está sendo afetado agora pela vida de Jesus, está repensando a sua história, está refazendo a sua vida, está agora reorganizando as suas ideias, e não está fazendo isso sozinho, não é de forma isolada, é sempre de forma comunitária, desde a sua casa, mas também ao lado de todo mundo, que é a igreja de Jesus com ele. Princípios e compromissos da vida em Jesus. E essa igreja, a igreja em Jerusalém, é a igreja que está experimentando ainda o impacto do derramamento do Espírito Santo. Não faz muito tempo, o Espírito Santo foi derramado sobre um grupo de pessoas que estava, como Jesus pediu, ao lado dos apóstolos, em oração, dia a dia, até que a promessa que um dia foi feita se cumprisse, qual seja, que Deus, Ele não só permaneceria sendo Deus do céu, mas Ele permaneceria sendo Deus na gente. Então, cada uma daquelas pessoas que foi cheia do Espírito Santo, cerca de 120 delas, passou a ser também um endereço de Deus na face da terra. Quantos aqui são endereços onde Deus mora hoje? Sim, Deus, Ele habita a minha vida, Ele habita a sua vida por seu Espírito. E essa igreja cresceu. E essa igreja foi se transformando numa multidão de crentes. E eles tiveram que se organizar, a começar das necessidades que eles tinham. Tinha gente que podia mais, tinha gente que podia muito pouco. Mas isso é uma experiência comunitária do próprio Pentecostes. Essa é uma experiência que eles estão vivendo, porque o poder do Espírito Santo está agindo na vida deles. E a gente sempre fala dessa igreja, da igreja primitiva. Já ouviram esse termo, Priscila? A igreja primitiva. E a gente sempre tem essa ideia, né? A gente tem que ser hoje como na igreja primitiva. Só que a igreja primitiva estava longe de ser perfeita. Onde tem gente, tem problema. E às vezes a gente escuta assim também. É fácil ser crente na igreja, quero ver lá fora. Eu vou dizer para você que é difícil ser crente na igreja também. Porque tem umas coisas que também não ajudam. E se a gente não estiver disposto a amadurecer, a gente não fica mesmo. Mas por que são princípios e compromissos da vida em Jesus? Porque quando a gente entende alguns deles que estão nesse texto, a gente é ajudado para pensar a nossa vida a partir da fé que nós temos em Jesus. A gente é convidado a pensar a nossa vida a partir do que está acontecendo com a gente, porque nós somos pessoas que estão em Jesus. Nós estamos sendo afetados pela presença de Jesus. Nós estamos em obras porque estamos nas mãos de Jesus. E nós estamos experimentando tudo isso ao lado de todo mundo que é gente com a gente. Então, nessa experiência comunitária, tem dois exemplos aqui, um positivo e um negativo. Diz que ali naquela igreja, as necessidades de quem precisava, elas eram satisfeitas pelos próprios da igreja, que vendiam inclusive propriedades e traziam recurso, e aquilo era colocado sob a responsabilidade dos apóstolos, que faziam chegar
para quem tinha necessidade. E todo mundo, portanto, vivia suprido, por assim dizer. E tem, inclusive, um bom exemplo aqui desse nosso querido Barnabé, que vai se tornar uma personagem muito importante na expansão da igreja depois, que trouxe a sua oferta generosa. Mas aí então, nós encontramos essa história desses crentes, o Ananias e a sua esposa Safira. E você leu comigo a história. Eu acho que não é difícil de entender o que foi que aconteceu ali. Eles também venderam uma propriedade e trouxeram uma parte do dinheiro como se fosse tudo. Isso recebeu a desaprovação de Deus. Mas o que tem por trás disso aqui que realmente nos interessa? Primeiro princípio e compromisso de alguém que tem uma vida em Jesus é o princípio da liberdade. Ô Ananias, a propriedade não era sua? Se é sua, é sua. Quem foi que te obrigou a vender? Porque o que a gente precisa entender aqui é que quando alguém fazia o que fazia, fazia porque tinha algo de verdade com Jesus. Estava movido por uma experiência pessoal com Jesus. Quando vendia e trazia porque estava tão constrangido, tão impulsionado pelo impacto do amor de Jesus sobre a sua vida, que a pessoa não tinha o menor problema de fazer aquilo que a necessidade exigia dela. Ela ia, fazia e trazia. Mas o Ananias e a sua esposa Safira combinaram participar disso com fraude. Participar de um processo legítimo apenas para, por assim dizer, aparecer. Apenas, por assim dizer, para se satisfazer pessoalmente em algo que lhes parecia ser o suficiente, mas que não era nem legítimo, nem parte do que de fato deveria ser a experiência deles com Jesus. Ô Ananias, não era seu? Quem foi que pediu para você vender? E assim, tendo vendido, o dinheiro da venda não seria de vocês? Para você dar ou deixar de dar. O que a gente precisa entender, irmãos, é de que em Cristo Jesus, uma palavra que define bem conversão, uma palavra que define bem salvação, é a palavra liberdade. Como teu pastor, e como na vida de qualquer pastor, o que a gente sempre vai fazer é assim, é nos reunirmos para ensinar a palavra de Deus. E quando nós ensinarmos a palavra de Deus, algumas coisas nos farão pensar a nossa vida. E algumas coisas nos levarão a mudanças que a gente vai entender são necessárias na nossa história, em favor de nós mesmos, em favor da nossa família e em favor de todo mundo que é gente com a gente. Mas eu só vou dar esse passo se alguém quiser me seguir, disse Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Alguém só vai experimentar essa liberdade se de fato experimentar Jesus com tudo que Jesus quer ser experimentado na vida dessa pessoa. Nós sempre vamos ensinar, anunciar, mas
para você, de fato, viver a liberdade que há em Cristo Jesus, tem que acontecer em você. As criancinhas, a gente diz, não pode, não faz, não mexe. E a criancinha, ela escuta isso e ela obedece a essa ordem do não pode. Mas na medida que a gente vai crescendo, esse senso vai ganhando em nós um aspecto de consciência. Então, quem é adulto? Eu, você. Quem é gente grande? Eu, você. Agora, se tem que obedecer, se tem que fazer, se tem que deixar de fazer alguma coisa, tem que ser por causa de uma questão de consciência. Porque se for por constrangimento, não vai ser de verdade. Eu não sei todos os motivos de Ananias e Safira, eu só sei que o motivo não era o amor por Jesus. Não era o amor pela comunidade. Não era de verdade a oferta deles. Não era. Não era uma questão de consciência, mas provavelmente uma questão de aparência, de necessidade deles. Vou lhes dizer assim, eu ainda tocava. Minha experiência, diz para quem está ao seu lado, o pastor está falando da experiência dele, fala aí, experiência dele. Eu ainda tocava. Quando Jesus me alcançou. No primeiro culto que eu fui, que era na casa do tio Fico e da tia Lourdes, eu cheguei lá e o pessoal falou assim, viu? Você toca, né? Eu falei, toco. Sei tocar um violão. Viu, você não quer tocar com a gente? Eu falei, mas pode? Primeira vez que eu estou indo na igreja, mas pode? E eles disseram, deve. E aí então fui lá, a alegria está no coração. Primeiro louvor que eu aprendi, eles colocaram as notas ali, e eu fui e eles cantaram. Mas eu ainda tocava na noite. E assim, minha experiência. Eu estava tocando num bar lá em Itatiba, muito frequentado perto da faculdade. Eu estava fazendo o solo de uma música chamada Hotel California. Uma melodia lindíssima, inclusive. E naquele tempo eu tinha habilidade que hoje eu não tenho mais. Então, enquanto eu fazia, eu estava olhando assim. Aí tinha muita gente conhecida minha lá. Aí tinha alguém ali colocando um negocinho na veia, o outro ali meio chapadão, o outro que era casado, dando chaveco em alguém. Eu sabia das coisas, eu sabia quem eram as pessoas. Naquele momento, Deus falou ao meu coração, eu não quero que você use mais essa arte para participar de cenários assim. Naquele momento, eu tomei uma decisão. Eu entendi que eu era livre e dono das minhas escolhas e da responsabilidade que me diz respeito a consagrar a minha arte, a cantar a palavra de Deus. Eu não estou dizendo se pode ou se não pode tocar nem cantar outra coisa. Eu estou dizendo que eu fui afetado e não sou melhor do que ninguém por isso. Mas eu estou falando de liberdade em Jesus. Eu sou livre para me agradar somente nas coisas do Senhor e ponto. E acabou. Quando eu estou em qualquer outro ambiente que tem qualquer outra coisa, eu sei apreciar a estética das coisas. E sei ficar com o que é bom e sei recusar o que é ruim e pronto. E é uma experiência muito minha, mas eu me sinto livre. Você é livre? Você é livre? Você é livre? Você entendeu? E isso, gente, é para falar de tudo na nossa vida. É para falar de sexo. Você vai fazer sexo antes do casamento? É seu. Assuma a responsabilidade. Não fique esperando alguém ter que dizer o seguinte, pode, não pode, deve, não deve. O que é que você sabe a respeito? O que é que você conhece a respeito? Do que é a proposta de Deus, do que é padrão de Deus? O que é que você tem de consciência em relação a isso? Percebe? Essas coisas. Gente grande assume responsabilidade diante de Deus. Para fazer, deixar de fazer.
é liberdade. Agora, quando a gente é afetado pela palavra de Deus, a gente assume responsabilidade, a gente se posiciona, porque a gente é livre. Mas tem que dar dinheiro na igreja? Não. Como está escrito aqui, é seu. Diga para quem está do seu lado, é seu. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Agora, Jesus disse que o dinheiro não é isento, ele não é neutro, ele é um Deus, ele é uma potestade. Ele não é neutro. E Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao seu dinheiro. Então, é você que tem que saber se você é livre ou se você não é livre nessa área para dar. Porque quando você tiver que dar, é porque você agora é livre em Jesus. Para você fazer isso e para fazer tudo o que você quiser. Eu estou falando de tomar sorvete de mousse de maracujá. Agora, comprei, caro, gente. Mas disseram que era bom, mas eu falei, eu vou fazer um gostinho lá para a turma de casa. Comprei um pote, a dona irmã Laide, que a irmã fez assim, acho que, não sei, não gosta. Mas olha, deu muito certo lá em casa, recomendo. Entendeu? Agora, se eu vou comer uma bola, se eu vou comer 3 bolas, se eu posso, se eu não posso, é você que tem. Você está entendendo? Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Essa é a liberdade que nós temos em Jesus. Sabe o que tem que ser a nossa oração? E nós vamos orar aqui no final do culto. Nós vamos orar aqui daqui a pouquinho. Nós vamos orar para que você seja livre de verdade em Cristo Jesus. Livre de verdade. Eu estou pregando essa palavra porque se você não é livre em alguma área da sua vida, só você é que pode dar conta disso diante de Deus. E você tem que clamar, eu não sou livre nessa área da minha vida. É você que decide. É seu. É seu. Ananias, quem foi que pediu para você vender? E vendendo, é seu dinheiro. Mas não faça pelo motivo errado. Agora a ideia não é não fazer. A ideia é viver a liberdade que há em Cristo Jesus. Segundo princípio importante aqui, verdade. Verdade. Ananias, você mentiu para o Espírito Santo. Onde que você estava com a cabeça, cidadão? Você não mentiu só para nós. Você mentiu para Deus. E você achou que Ele não viu? Não ficou sabendo? Não sondou seu coração? Não levou em conta as suas intenções? Ele é Deus. 1 de João capítulo 5, acho que versículo 6, se eu não me engano, diz que o Espírito, Ele é o Espírito da verdade. Jesus diz assim, eu sou a verdade. Como é que, Ananias? Como é que você pode, sendo um discípulo de Jesus, parte da comunidade de Jesus, chegar com mentira? Gente, essa disciplina severa pertence a Deus. Uma história complicada, o cara foi dar dinheiro na igreja, caiu morto, olha que coisa. Quantos querem cair mortos assim? Ninguém quer. Por isso que a gente tem que prestar atenção. Liberdade, assumir responsabilidade, como gente de Deus, para viver de verdade a nossa fé com tudo que a gente pode. Deixar o Espírito Santo agir, deixar o Espírito Santo trabalhar, mas tem que ter verdade. Verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, a verdade, a verdade é que eu nem ganhei, já gastei tudo. A verdade é que eu sou um relaxado nas minhas finanças. A verdade é que eu me prostituo todo dia, quando eu entro no meu computador. A verdade é que eu entro lá nos canais de assinatura, e quando ninguém está vendo, e eu estou lá vendo pornografia. A verdade é que lá no escritório onde eu trabalho, tem uma caixinha de clipes dando mole, e eu pego, porque eu levo para casa mesmo.
A verdade é que eu sou assim. Então eu preciso lidar com aquilo que é verdade na minha vida. E a verdade que eu enxergo na minha vida, quando eu vou para a palavra de Deus, eu enxergo como que num espelho. E aí eu decido que eu vou me submeter àquele que é a verdade, aquele que pode ajudar-me a ser puro, a ser limpo, a ser alguém com uma consciência tranquila, a ser alguém que abre mão daquilo que não ajuda, mas que atrapalha, abrir mão daquilo que me desumaniza, abrir mão daquilo que me apequena, abrir mão daquilo que faz com que a minha história não seja tudo o que ela pode. Eu preciso me apegar à verdade, à verdade, à verdade. Então eu sou livre para viver a verdade. Meus irmãos, de vez em quando eu reparto com alguém que procura, dizendo assim: pastor, eu tenho dificuldade nessa área aí da prostituição. Eu vivo da masturbação. E aí eu conto quando casado, eu era escravo disso também. No escritório que eu trabalhava, ia para o banheiro várias vezes lá, você sabe para quê? Tinha as revistinhas guardadas. Aí eu me converti. Aí eu fui afetado pela vida de Jesus. Daí eu fiquei sabendo a verdade sobre o fato de que eu preciso ser livre na minha sexualidade. Sou eu que decido isso. A verdade me iluminou. E eu entendi. E aí eu dei um passo de fé em Cristo Jesus. Eu assumi um compromisso, porque eu entendi um princípio sobre a minha vida, sobre a minha sexualidade, desde 1997, com a graça de Deus, que nunca mais. Pastor, não brinca, nunca mais. Nem quando a minha esposa operou, ficou 3 meses sem a gente poder ter intimidade. Nunca mais. Mas é tudo com a graça de Deus. Sou melhor do que alguém? Não sou. Mas eu estou em Jesus. Eu quero hoje de manhã, eu quero contar isso para você, para dizer o seguinte: o dia que eu vacilar e abrir mão disso, eu me perco. E um dia, se eu me perder, não deixa a fé, não deixa a igreja, não deixa Jesus, porque o problema foi comigo. Fui eu que, na minha liberdade sagrada que Deus deu para mim e para todo mundo, Deus deu arbítrio para todo mundo. Decisão de escolha. E em Jesus eu sou livre para escolher, porque eu entendi a verdade. E a verdade é que o meu prazer tem que ser só para minha esposa. E de que eu tenho que brigar todo dia a dia com as tentações para prestar e seguir prestando atenção nela. É assim todos os meus dias, na medida em que eu for envelhecendo, enquanto eu tiver apetite sexual, eu vou ter que cuidar dessa área na minha vida, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu estava na nossa igreja em Itatiba um dia, veio um irmão querido pregar a palavra de Deus, e naqueles momentos graciosos, onde Deus mostra algumas coisas, ele disse para mim o seguinte: não fosse Deus te socorrer, você já teria morrido de AIDS. Eu não seria, não fosse a boa mão de Deus na minha vida. Porque só Deus sabe os caminhos que eu estava percorrendo. E ninguém sabia. Mas na misericórdia de Deus eu fui alcançado. Liberdade, verdade, generosidade. Generosidade. Vou colocar mais 2 palavrinhas aqui. Fraternidade. Solidariedade. Não tem como eu dizer que eu tenho algo com Deus se eu não quiser ter algo com quem é gente comigo. Não tem. Não tem. Sabe o que é essa experiência aqui dessa igreja? É uma experiência que o Espírito Santo está falando o seguinte: vocês vão fazer como Jesus disse, os apóstolos tinham que fazer quando a multidão chegou e eles queriam despedi-los para irem para casa
para resolverem o problema da fome que eles carregavam. Jesus diz assim: dai-lhes vós mesmos de comer. A experiência dessa igreja no poder do Espírito Santo é de que eles estão suprindo as necessidades uns dos outros. É uma experiência real, legítima, que todo mundo que é igreja ali poderia participar legitimamente. Ninguém estava obrigado. Ficou claro aqui. Você vendeu porque você quis, Ananias. E depois de ter vendido, você deu o dinheiro porque você quis. Só que você fez com o coração errado, com o coração fraudulento, mentindo para Deus. Deus viu, não aprovou, disciplinou. Mas o que é que tinha aqui? Tinha um abraço comunitário. Uns abraçando os outros. Uns abraçando os outros. O que você conhece de quem é a igreja com você aqui? O que é que você conhece de quem é a igreja com você? Assim, é para a gente prestar atenção. Não vai dar para a gente conhecer todo mundo. Mas o que é que você conhece de mais alguém? Em termos de aproximação, eu gosto dessa palavrinha. Intencional. Intencional. Não faz muito tempo que eu conheci uma família que está aqui, não vou ficar assim. Mas tão logo a família fez uma aproximação, eu falei para eles assim, ó, tem lugar no meu pequeno grupo lá em casa. Pode ir. E eles foram e têm estado lá em casa. Você sabe que no manual dos pastores, né? No manual eclesiástico dos pastores, o pessoal, assim, até orienta a gente, viu? Atende na igreja, no gabinete. Nem gabinete eu tenho aqui. Mas não é por isso, também não sou pior nem melhor por não ter. Uma hora vai ter uma salinha ali, mais arrumadinha, para dar um cafezinho gostoso para você quando você vier falar comigo, para a gente orar junto. Mas não tem problema de fazer aproximações com as pessoas. Porque como igreja de Jesus, não porque eu sou pastor, mas como igreja de Jesus, eu preciso nutrir a minha consciência de solidariedade, de fraternidade, de generosidade, de ir ao encontro das pessoas sem medo, de me deparar com as necessidades delas, todas elas. Sabe o que são as necessidades das pessoas? Conversa, fazer uma oração, gastar tempo, dá trabalho. Mas essa é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é um lugar assim. Sabe que tem um livro onde um alcoólatra, ele conta o processo dele de conversão e de acolhimento na igreja. E nesse livro, ele diz o seguinte, que a dificuldade que ele teve foi a seguinte, ele deixando o alcoolismo, e ele frequentando, então, os alcoólatras anônimos, e agora, numa experiência com Jesus, indo para a igreja. Daí ele conta no livro o seguinte, como que foi o início das coisas. Ele, chegando nos alcoólatras, nos AA, sempre que ele chegava atrasado, o pessoal dizia assim para ele, viu? Que bom que você chegou, que bom que você veio. Mas sempre que ele chegava atrasado na igreja, o pessoal fazia assim, viu? Isso é hora de chegar? Fazia cara feia. Onde já se viu? E a pontualidade, como é que está? Aí eu pergunto, cadê o acolhimento? Entendeu? A pessoa depois de um ano aparece, e a gente assim, finalmente, hein? Estava desviado? Gente, não é coisa que se diga. Presta atenção no que você fala para alguém, em como você aborda alguém. Se não tem nada de bom para falar, fica quieto. Dá um abraço. Põe alguém que sabe fazer isso, então, e aprende, aprende com quem sabe. Mas, por favor, em nome de Jesus, aprenda a acolher pessoas. Aprenda a acolher. Aprenda. A gente precisa ter esse espírito, dessa compreensão.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês prestaram atenção que nós temos mais do que uma fileira aqui, pelo menos hoje, dos nossos irmãos que vieram de uma outra nação? O que vocês conhecem deles? Precisa fazer uma aproximação. Uma aproximação, saber o nome, saber como estão. Mas eu não estou falando só deles, antes eu falei de quem já é conosco. Eu estou falando de fraternidade, eu estou falando de solidariedade, eu estou falando de participar daquilo que é o movimento de generosidade no nosso meio. Generosidade de dar tempo. Você está achando, o pastor vai ficar falando de dinheiro, mas e se eu aproximo e a pessoa pede? Escuta. Você pode? Ajuda. Não pode? Orienta. Vocês acham que todo mundo que pediu coisa para mim eu dei? Eu pude? Mas no mínimo eu ouvi. No mínimo eu chorei junto. No mínimo eu orientei. Uma boa orientação vale muito mais, às vezes, do que algumas coisas que você acha que você pode dar. Só que assim, a igreja de Jesus ela tem que ter essa característica. Por isso que são princípios e compromissos da vida em Jesus. É de quem está, como eu disse no começo, em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. Quantos estão entendendo essa palavra de manhã? Você está recebendo essa palavra? Liberdade. E aí você aplica para tudo na sua vida, viu? A gente cita algumas coisinhas, mas é assim que são áreas que também me dizem respeito. Eu ilustrei com áreas minhas. Ilustrei com áreas minhas. Ilustrei com áreas minhas. Para dizer que eu estou do seu lado. Não se sinta menos, porque você não é. Não se sinta apequenado, ainda que você esteja, mas apenas hoje, dê um brado de liberdade. E diga assim: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, que é quem me fortalece. Eu quero ter uma experiência de vida e de libertação em Jesus Cristo. Eu quero lidar com aquilo que me prende, com aquilo que me escraviza, com aquilo que me limita. E enquanto os meninos e as meninas do louvor vão chegando, eu vou falar sobre o nosso quarto princípio, o nosso quarto compromisso com você. Que é a essência de tudo. É a nossa fé em Cristo Jesus. Mas eu vou pedir para vocês continuarem prestando atenção em mim. Tanto Ananias como Safira escutaram de Pedro assim, o Ananias: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Por que você permitiu? Por que você mentiu contra Deus, mentiu contra o Espírito Santo, Ananias? E para Safira, o Pedro, cheio do Espírito Santo, disse assim: por que você, estão comigo? Por que você conspirou contra Deus? Conspirou. Vocês entraram em acordo, Ananias e Safira. Na igreja. Lembra que eu falei? É fácil ser crente na igreja, não é? Não é? Com as coisas que o meu irmão é capaz de fazer é fácil. Mas vamos falar sério? Com as coisas que você é capaz de fazer. É fácil ser igreja com você. As coisas que você é capaz de fazer. Porque você sabe do que você é capaz. E aqui não tem acusação. Aqui tem libertação. Então é fé em Jesus. Fé em Jesus, o libertador. Aqui tem o Satanás, que encontra lugar no coração da gente. Isso é de verdade. O Ananias e Safira estavam naquela igreja que nós chamamos de Irmã Conceição. Olha que coisa, Irmã Conceição. A igreja primitiva. A igreja que acabou de experimentar um Pentecostes, um derramamento do Espírito Santo. Eles estão cheios de Deus, mas no meio deles tem gente dando lugar para o diabo, deixando que Satanás encha o coração deles e que desvirtue todas as coisas. E é por isso que a igreja é o lugar de todo mundo que, ao enxergar-se, quer a ajuda de Jesus.
para viver a liberdade de verdade que só há em Cristo Jesus. Para poder sempre viver na verdade e poder lidar com a vida como gente grande, com toda a consciência. Com toda a consciência. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. Sabe, quando eu fiz tudo o que eu fiz, na minha vida, eu dei motivo para esse meu querido irmão, o Tavinho, que está aqui, ó. A gente caminha tem muito tempo, né, Tavinho? Mas eu dei motivo para ele, na época, dei motivo para ele falar assim: eu não sei mais quem que o Júnior é. Eu não sei. Eu não estou entendendo o que ele acabou de fazer com a Lucimara. Não estou entendendo. Dei motivo. Eu dei motivo. Foi tudo isso que eu causei. Mas a graça me alcançou. A graça me alcançou. E teve um dia que eu declarei lá na salinha da minha casa que Jesus Cristo, Ele e só Ele, não mais eu, Cristo vive em mim. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E aí, quando chegou o dia do nosso batismo, dia 7 e 8 de setembro de 1997, lá no Manaim. Nossa, eu estou lembrando de tanta coisa aqui, mas deixa eu focar. Naquela vigília que nós fizemos, naquela vigília, o Espírito Santo falou: você vai contar tudo para sua esposa, porque a minha esposa não sabia nada do que tinha acontecido. Você vai contar tudo, tudo. Você vai dizer a verdade, a verdade. Eu fui dormir com aquela impressão no meu coração. No outro dia de manhã, antes de nós sermos batizados, eu e Lucimara, juntos, eu procurei o meu pastor, porque eu precisava de orientação. Eu precisava saber como que eu faço isso. E aí o pastor Eliezer, ele me orientou. Buscar ajuda é sinal de sabedoria, gente. E ele me orientou. E nós fomos batizados. E quando nós chegamos em casa à noite, eu pude chorar com a minha esposa, enquanto eu dizia a verdade para ela, de todas as coisas, de tudo que tinha acontecido, de tudo que eu tinha feito. Porque o Espírito Santo deu esta ordem e disse: vai contar a verdade, e eu vou abençoar a cura do seu casamento. Porque eu me senti livre para fazer o que precisava, e ainda me sinto. Daí, eu posso realmente dizer assim, que o profeta tinha razão, que agindo Deus, quem é que pode impedir? Quem é que pode impedir? Porque eu estou livre, e porque eu posso viver na verdade, e porque eu posso compartilhar a minha vida, eu posso compartilhar os meus dons, eu posso compartilhar o meu dinheiro, eu posso compartilhar o meu tempo, eu posso dar a minha vida e misturar com a vida de todo mundo, porque eu estou livre e não quero nunca mais ser prisioneiro de eu mesmo. Eu quero convidar você hoje, quero convidar você para ser livre também, para ser livre, para viver na verdade, para ser generoso, porque só tem um Deus na sua vida, e o nome deste Deus é Jesus Cristo. Talvez hoje seja o momento em que nós precisamos de novo confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Confessar, e enquanto você vai confessando isto, Deus vai libertando você, Deus vai renovando você, Deus vai abençoando você. Se você quer, pode chegar. Se você não quer,
mesmo aí onde você está, se você pode, quem sabe, ajoelhe-se um pouquinho, tire um tempinho para falar com Deus. Se você não quer chegar nem a ajoelhar, feche os seus olhos, erga suas mãos, põe a mão no coração, mas clame pelo nome de Jesus. Reina a glória do Senhor, sua graça manifesta, está presente o seu amor. Corações quebrantarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que Tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir Teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Teus pés, pois sabemos que Tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir Teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando o coração, operando maravilhas, transformando o coração. Mais uma vez, cante isso. Operando maravilhas, transformando o coração. Hoje pela manhã, Senhor, hoje pela manhã nós queremos nos render mais uma vez aos pés do Senhor, nosso amado Jesus. Eu quero me unir à igreja que também, na Tua presença, está de uma maneira assim, muito consciente, de uma maneira muito intencional, Senhor. Ó Deus, hoje pela manhã, nós queremos conquistar de verdade essa nossa liberdade, que só há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não queremos, Senhor, cair mortos, ou experimentar esta morte espiritual, esta morte existencial. Nós temos este exemplo, nós temos, ó Deus, o temor também no nosso coração, de pararmos um pouquinho hoje pela manhã, como os nossos irmãos no passado também foram impactados pela maneira como o Senhor lidou com aquilo. Hoje nós temos a nossa consciência nutrida, a nossa consciência regada, a nossa consciência iluminada pela Tua palavra, porque nós queremos dar um brado de vitória, um brado de libertação, a libertação que só há para quem está em Cristo Jesus. Liberte hoje o meu irmão, liberte hoje a minha irmã,
Liberte hoje, Senhor, aquele que está ali do outro lado da telinha, aqui, agora ou quando estiver, que está dizendo para o Senhor: liberta-me disto que eu tenho feito com a minha vida, nos apetites que eu carrego, ó Deus, nas coisas que dizem respeito à vida prática, dinheiro, sexo, poder, tantas coisas, Senhor, uso de tempo, de talentos, decisões. Ajuda-nos, Senhor, a ter algo de verdade contigo, Jesus, pelo teu Espírito. Hoje atende o clamor que se faz neste lugar, para fortalecer a tua igreja, para que a tua igreja possa viver uma experiência legítima, uma experiência poderosa nestes dias, daquilo que o Senhor quiser fazer conosco, daquilo que o Senhor quiser fazer em nós, para fazer através de nós, em favor da gente e em favor de todo mundo. Ah, Senhor, nós escolhemos ficar com a verdade. Nós somos um povo da verdade, um povo que segue a verdade em amor. Nós somos seguidores daquele que é a verdade. O seu Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade, e nós abrimos mão daquilo que achamos, daquilo que pensamos, daquilo que é construção nossa, daquilo que é pensamento destes dias, daquilo que é, ó Deus, o que tem nos comprometido à liberdade. Nós não abriremos mão da verdade, nós a escolhemos e nós decidimos abraçar uns aos outros, no espírito de generosidade, no espírito de fraternidade, no espírito, Senhor, de solidariedade. Nós queremos te agradecer, te louvar por todos que são igreja conosco, por todos que virão a ser igreja conosco. Nós não abriremos mão uns dos outros, mas ajuda-nos a prestarmos atenção em quem tem chegado, a prestarmos atenção também em quem não está, pelos motivos que levam a não estar. Leva-nos à oração, faça-nos cair de joelhos, ajuda-nos a ter a iniciativa de fazer o que for preciso. Cada um de nós que está aqui, levanta a tua igreja, dá uma palavra de ordem pelo teu Espírito, porque quando o Senhor fala, nós queremos não só obedecer, ó Deus, num gesto mecânico, mas obedecer por uma consciência afetada pelo Espírito do Senhor, porque o nosso Deus tem nome, e o seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus, o nome que está sobre todo nome. E nós estamos aqui prostrados para declarar uma vez mais: Jesus, tu és o Senhor das nossas vidas. E por tudo isso que também hoje pela manhã nós cremos, o Senhor, por seu Espírito, está operando em nós. Nós te damos graças, e assim entregamos este tempo de celebração, o nosso culto ao Senhor, e o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Jesus diz: amém, amém e amém. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus queridos. Viva essa liberdade em Cristo Jesus, na verdade, em generosidade e solidariedade, e debaixo da única autoridade espiritual sobre as nossas vidas, a autoridade de Jesus. Eu termino dizendo isso: não permita que nada e nem ninguém que faça parte da sua vida, nada e nem ninguém, não permita que nada e nem ninguém tenha autoridade sobre você. Só Jesus Cristo, só Jesus Cristo. E diz para você que está em casa também: só Jesus Cristo. Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre.
Amém, amém e amém. Aplauda o nome de Jesus. Uma boa semana. E a gente se vê no retiro ou aqui domingo à noite. Deus abençoe.